O pastor já apresentou que eu sou casado, sou africano, residente no Brasil. Mas isso não importa. O que importa mesmo é a sua e a minha identidade. Você e eu somos cidadãos celestiais emprestados por esse território chamado terra. Porque eu acredito que estou falando com alguém que diz que Deus é pai dele. Sim ou não? Amém. Sim ou não? Sim. Agora, por favor, não me trate como um pentecostal, porque eu não prego ficar parado. Eu vou te perguntar, você vai ler comigo, se precisa levantar. No céu não tem silêncio da Igreja Batista. Vocês me entenderam? Sim? Sim. Ok. O dia que ele passou em casa foi uma alegria tremenda. Pouco que agora quero matar a saudade. De repente estou olhando no relógio porque tem que pregar. As meninas estavam tocadas lá, eles encantaram a todo mundo, inclusive meu filho, viu? Ele te perguntou, pai, dê um abraço para as meninas. Falei, menino. Fala, aquela menina toca, a outra canta. Falei, pois é, só você pode entender melhor que a gente. Agora eu descobri novamente. Bom, enfim, vamos primeiro na palavra. Senão, eu tenho uma paixão de que se eu começar a falar de Jesus, a minha mulher tem que piscar para dizer, Lutonda, horário. Por que eu digo isso? Imagina um pouco, você vai ficar eternamente com alguém. E o seu envolvimento com ele, 1 hora basta. Não influencia você? Imagina você ficar com uma pessoa dia e noite. Não é 100 anos, eternidade. Então você e eu somos chamados a desenvolver um relacionamento com ele. Sim? Mas hoje eu quero falar... É a Bia? Meu Jesus! Oh! Meu engenheiro! Desculpa, pastor. É o menino de vocês? Meu Deus do céu! Cadê o pastor Brasil? Ele está bem, está bem. Está bem. Ah, menino, agora tem que voltar na Bíblia. A gente conversa depois. Pastor, o que você me aprontou, hein? Aí, voltei na cidade de Jardim, fui para Afonso Pena, que é aqui. Rapaz, saudade mesmo. Mas, esse aí eu conheci. Olha aí, ó. Bom, enfim, vamos voltar. Hoje não vim pregar, vamos conversar. Vamos? Porque se eu ficar lógica, tópico, não vou pregar, mas eu vou conversar. Vamos conversar? Aí a coisa flui melhor. Eu entendo, não consigo imaginar um Jesus que pega a Bíblia, todo mundo assim, 1 hora ele falando. O Jesus que eu tenho em mente hoje, minha paixão é a Bíblia. Por mais que eu sou obrigado a ler, por exemplo, 7 horas ou algumas horas mais ou menos assim, eu me obrigo primeiro a ler a Bíblia. Eu gosto disso. Bom, deixa eu pregar, senão eu não vou pregar. Ó, tem coisa que tem que cortar aí, viu? Se não disser, aquele africano lá é um brincalhão. Quando teve que falar as coisas boas, ele está brincando com a palavra. Mas eu não consigo imaginar um Deus que vem me salvar, eu atolado no pecado, e ele vem carancudo. Ninguém vai acudir a alguém que está num momento difícil e vai carancudo também, se compadece, sim ou não? Esse é Jesus que eu imagino.
E eu quero falar, mas antes de dar o tema, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Eu não vou acrescentar nada. O que nós vamos fazer, não vamos fazer exercício de memória. Sim? Deuteronômio 5. Acho que eu vou pegar dois. 5? Não, 6 e 5. Lucas 10, 27. O pastor nos ajuda? Ou eu vou lhe poupar porque falou muito. Levítico 19, 18. Já achou? Eu quero que você... É isso. Eu quero que você lê para mim João. Você vai me ler João 13, 34. Mas agora não. Deuteronômio 6 e 5. Sim, pode ler. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Amém. Até aí. Eu ouvi. Você ouviu? Ok. Sem seguir a ordem da Bíblia. O que a Bíblia está dizendo aqui? Amará o Senhor teu Deus de como? De todo o teu coração. De que mais? De toda a tua alma. E depois? De todas as suas forças. É isso? Ok. Agora nós vamos para Lucas 10, 27. Quem mesmo que está lendo? Ah, o pastor mesmo. 10, 27? Isso. Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Ok. Aí eu pergunto, antes de passar nos dois últimos textos e descemos na nossa conversa. Sinceramente, eu não consigo. Você consegue? Não precisa me responder. Porque essa sinceridade que faz com que você se apegue com Deus. Mas quando você encara essa realidade dizendo, eu dou o meu jeito, é o oposto da Bíblia. Eu não sou cristão por causa do meu esforço, mas por crer naquilo que Ele fez por mim. Essa é a fé bíblica. A fé bíblica não eu posso, eu quero e eu vou. Não. É justiça própria. Estou me fazendo entender? Sim? Não me tenha para o pentecostal. Eu sou africano, não tem jeito. Agora, vamos nos dois outros textos. Eu, sinceramente, não consigo amar o meu próximo como a mim mesmo. Até porque nem me aguento. A minha pergunta é, multiplica você mesmo a 5 na mesma casa. Você se relaciona como? Você 5 vezes. Você aguenta? É você que se multiplica 5. Você aguenta? Eu não me aguento, não. Sinceramente, não. Eu dou graças a Deus pela essa menina que me aguenta. Uma mulher de fé. Deixa eu limpar minha careca. Perdi todos os cabelos. E os meus netos falaram, vô, você nasceu sem cabelo? Eu falei, eu tinha. Mostra. Perdi todas as fotografias da juventude na viagem para cá. Então,
Não tem como provar. Ok, agora vamos lá. Levítico. (19 e 18). Você já virou a página, mano? Eu achei que eu estava com João 13. Vamos lá. Levítico. 19 e 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. aí Eu mesmo. sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Quando Jesus enfatiza a lei, na verdade, o que ele quer dizer, você não pode. Mas o meu Pai tem um padrão a seguir. Agora, em João 13, 34, olha que padrão Deus o tem. Quem que vai ler mesmo João 13? É a menina mesmo. Não é? É. 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Ok. A pergunta agora: como é que Jesus me amou? Porque, com todo respeito, como psicólogo, a grande problema da identidade da pessoa hoje, no consultório, não sabe quem são. Não sabe de onde vieram. Essa crise é como construir uma casa sem você saber qual é a fundação. Sim? Agora, como é que Deus, como é que Jesus me amou? Interessante. Ele fez a mesma coisa que ele tinha visto no céu, que nós vamos ver daqui a pouco, quando ele diz: esse é meu filho amado, é que eu tenho prazer. Mas o que ele tinha feito para eu, Pai, ter prazer? A Bíblia não menciona nada que ele tinha feito até então. Ele só batizou, caiu nas águas, levantou, ele bradou lá. Agora, Jesus Cristo vai fazer a mesma coisa. Ele não olhou para os seus nem para os meus pecados. Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Ele se identifica comigo. Ele não chega falando: cala tua boca, não vai na balada. A primeira coisa que vai me revelar, se identifica comigo. Quando tem consciência na minha identidade, não há necessidade de você me dizer faça ou não faça. Porque eu sei que se o meu valor é esse, se eu fizer o que está aqui, eu não estou condizendo com o meu valor. Sim? Quando você tem consciência do seu valor, os seus atos dizem o que você é. A sua fala expressa quem você é. Não precisa mandar. Como é que Deus amou Jesus? Sim? Ele mesmo deu um corpo para ele. Ele fala: esse é meu único filho. Os homens não eram. Mas para você entender essa colocação é simples. Se você voltar no livro de Gênesis, quando Abraão, não precisa ir, quando Abraão vai receber o recado de Deus, sacrifica o seu único filho. O interessante é que Ismael já era nascido. Mas e Deus fala para Abraão: sacrifica o seu único filho. Por quê? Não tinha Ismael?
Quando a gente começa a se apegar nesses detalhes e simples, você fala assim, não. Alguma coisa está por detrás que Deus quer me ensinar. Sim? A pergunta, como é que Deus me amou? Ele não se arrepende da forma humana, porque faz o filho dele como homem. E o interessante, esse mesmo filho homem morre, ele sobe ao céu em forma humana. Ele não foi em forma de um esqueleto, não. O livro de Atos fala que esse mesmo Jesus que vocês estão vindo subindo, voltará em forma do quê? Do boi, em forma de águia, em forma humana. Se eu olhar para você, eu sou bem representado. Não é minha imaginação. Ele veio, se fez o homem, subiu. Agora, tem uma coisa que vou conversar com você. Não existe uma forma a representar ao trono da graça que tenha a sua forma corpórea. O seu Salvador. Será que essa forma não presta? Se não prestasse, ele ia mudar de forma. Você está me entendendo? Eu quero falar para você que chega no espelho e fala assim, esse cabelo, essa cor, eu queria ser. Por amor de Deus, o melhor que existe na face da terra é a sua forma, é você. Se fosse pior, Deus não ia se identificar com você. Ele viria uma forma totalmente diferente para você desejar aquilo. Agora ele vem na forma em que você já está. Aí você aprendeu, desde a terra à juventude. Esse é preto, esse é branco, esse é amarelo, esse é fulano africano, amarelo, não sei o que é. Não! Esse é um corpo onde você vive. Porque se você olhar na Bíblia, quando Deus deu a forma humana, ele soprou. A ciência comprova isso hoje, que o corpo humano tem a assinatura de Deus. Interessante. Quer chamar a sua atenção? Esse aqui é o quadro que eu pintei. Artista, sim? Esse aqui, Pablo Picasso, sim? Ele disse na juventude dele, um homem adulto criativo é uma criança que sobreviveu. Porque nós matamos a criatividade das crianças nas escolas. E ele percebeu e lançou essa frase. Agora imagina esse quadro e esse aqui pintado por mim. Naturalmente, qual é o quadro que será milionário? Aqui eu pintei ou que Pablo Picasso pintou? Estou conversando. Sim? Qual é o quadro que vai ficar com muito dinheiro? Que vai custar para a gente comprar? Picasso. O do Picasso. Por quê? Cada criatividade. Criatividade e o peso do artista. Sim? Agora, que artista que fez você? Que artista que fez você? Por que você não tem consciência disso? Por que você ouve os do mundo para dizer, eu queria ser isso aqui? Queria? Você acha que ele errou? Ou você está equivocado? Quando você tem isso, você fala assim, não sou um produto de primeira, eu sou o melhor de Deus. A propósito, você sabia que Deus nunca desejou morar na cachoeira? Ou nunca desejou comer aquele frango assado que às vezes coloca na esquina? Ele nunca desejou. O lugar que ele quer ficar é em você. Não diz nada para você? Diz nada para você? Agora, por que você reduz a sua grandeza por causa de alguma coisa que não foi ressignificado que está na sua vida? Por quê?
Por que você se identifica com aquilo que é agregado à sua história, mas que não está agregado na sua identidade? A gente vai fazer ginástica de memória. Sim? Sim? Você não tem água, eu tenho. Molhar a garganta. Isso aí você vai cortar, viu, menino? Agora, uma das coisas que eu quero enfatizar agora. Que importância tem para mim de amar? Primeiro, isso revela a minha origem radiante, não é uma escolha. Simples. Se eu olhar para duas meninas lá atrás, no meio da janta, e olhar para o papai aqui, eles não pediram para ter os traços biológicos dos dois. Pediram? 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 Agora, eu vou desenvolver daqui a pouco, em um dos pontos. Se você foi gerado por Deus, você acha que o seu espírito se recebeu dele, o fato de estar em você, perdeu todas as características divinas? E por que eu e você não nos lembramos disso? Você chega, eles só chegaram em casa, eu olhei, eu vi as meninas bem, falei, as gêmeas, o traço. Isso ocorre também espiritualmente, quando Deus nos gerou. Nós carregamos. Aliás, se você ler o livro de Romanos, você vai ver que nós não recebemos o Espírito de Jesus Cristo, homem, mas nós recebemos o Espírito de Jesus Cristo glorificado, e por isso podemos chamar Deus de Abba Pai. Sim? Quando Deus começou a mostrar isso, com todo o respeito, vou confessar meu pecado. Aposentei o livro de autoajuda. Porque isso não está construindo sobre a minha real origem radiante. Isso é uma suposição humana, intelectual humana. Mas quando você entende que foi gerado por Deus, agora Deus nunca abandonou as obras das suas mãos. O que significa o que é? Eu vou dar a resposta que eu dei para uma menina no shopping. Senhor, Darizade está sendo filmado. E eu ouvirei e falei, menina, desde a minha terra infância eu sou filmado. Ué, ser famoso? Falei, você que não sabe. Sim, você vai me intimidar? Eu tenho alguém. A minha ficha, eu sou filmado. Você também. E a falta dessa consciência que faz com que você fale assim, gente, pastor não chegou ainda, ele vai chegar. Aí vai enrolar algumas coisas aí, daqui a pouco a campainha toca, pastor está chegando. Com todo o respeito, na verdade, nós não temos ainda a consciência do que Deus está sempre presente. E eu estou olhando para um ser humano que tem espaço limitado, mas eu tenho que ter consciência quando estou caminhando, ele sempre está comigo. Eu não preciso de policial para me policiar. Eles estão comigo. Pois quando Ele nos gerou, qual é o nosso penhor da salvação? No Espírito Santo? Sim? Esse Espírito que está em você, que está em mim, no dia que o pastor explicou para você a vida com Deus,
É o único espírito que consegue entrar na vida humana sem se contaminar com seus pecados. Pelo contrário, se leva ao entendimento espiritual para você caminhar de acordo com um filho remido. Estão me fazendo entender? Não. Sim? Ó, você pode me parar. Se eu não responder, não vou responder. Mas Deus vai ouvir. Sim? Por que para nós como igreja é importante amar? Simples. A pergunta é: tem um ser humano feito por diabo? Sim? Talvez aqueles escurinhos foram feitos por diabo. Sim? Não, aqueles que moram no gelo, acho que são desumanos, porque você olha e ele parece que não tem cor. Talvez aqueles na Amazônia que não falam português. Eu vou lhe dizer uma coisa. O mais interessado por você vir aqui não foi você, é ele. Sim? Agora, ele fez você a imagem e semelhança. A Bíblia fala que Deus, de uma forma, soprou, o homem se tornou uma alma vivente. O que significa o quê? Estão em mim. Sim? Sim? Porque uma das coisas, querido, eu preciso ter consciência da minha origem. Se eu for colocar um exemplo, porco não sabe da sua identidade, eu pego ele, tiro do chiqueiro, e eu trago ele num ambiente moderno, gostoso, limpo, como este. Ele não vai valorizar isso aqui, porque não está nele. Sim? Na hora que tiver oportunidade, ele vai se sujar novamente. Que a natureza dele é essa. Nós somos longe de ser um produto, algo que Deus o criou, mas Ele não criou para criar, mas na imagem dele. E Ele não largou, não soltou o ser humano. Agora, por favor, como cristão, porque por muitos anos parece que Deus só abençoa os crentes. Não. Antes de você sermos o crente, antes de você vir aqui, Ele fez o enxoval. Ou seja, no fundo, se tivermos essa mentalidade bíblica da nossa origem adiante, tem certas coisas não pediremos, agradeceremos. Simples. Quem de nós trouxe uma roupa para se vestir? Ninguém, né? Alguém trouxe feijão? Alguém trouxe picanha? Alguém trouxe salada? Você sabe que Deus o pensou antes de você e eu e colocou para eu viver? E você acha que Ele fez isso porque você é crente? Não. Nós cristãos deveríamos ter muito mais prazer de não mendigar por saber do nosso valor. Porque se Deus abençoou o ser humano como um ser humano, agora que eu ando com Ele, não seria diferente? Não estou me fazendo entender. O que estou querendo dizer, Deus ama tanto o ser humano que Ele se identifica como um pecador, que antes de Ele fazer o homem, Ele fez um enxoval, Ele preparou o ambiente para o ser humano viver. Ele sabia que ele ia pecar,
mas Ele preparou. Se eu entendo isso como cristão, eu digo, puxa, quando eu era criatura, para eu viver na terra, Ele providenciou o que comer. Agora que sou filho de Deus e eu tenho uma mentalidade de pobreza, de miséria, alguma coisa não estou entendendo. Estão me fazendo entender, não? Olha, Deus prova o seu amor para conosco em que Ele morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Agora, se Ele morreu por mim sem valor, sem pecado, perdi toda a glória porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Isso significa, toda vez que eu faço alguma coisa que abomina a Deus, eu saio da glória. E quando tenho consciência de quem eu sou, eu permaneço na glória no meu relacionamento com Deus. Faz entender? Faz sentido? Sim? Se eu voltasse lá, e é isso que me faz cantar, é isso que me faz cantar, dos meus pecados livres sou e para o céu eu vou, é isso. Oh, essa é a minha juventude. Vamos voltar. Bom, agora, o ponto. Mas por que Deus o ama? Por que Deus ama eu? Por que Deus ama você? Por quê? Eu não sei por que o Senhor me ama. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Isaías. Eu creio que seja 43, 25. Isso mesmo. Acharam? O que está escrito? 43, 25. Uhum. Pode, pastor. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Por que ele apaga? Por amor a mim ou por amor a ele mesmo? Então, quando eu conheço a minha identidade, por amor a mim, eu sei quem eu sou diante de Deus, consigo amar os outros. Questão de identidade. Simples. Olha aqui, ó. Você nunca vai brigar com alguém quando você está feliz aqui. O corpo humano não tem esse... Não tem como fazer isso. É por isso que os nossos velhos sábios dizem assim, a boca que como é? Chupa cana não assobia, como é que é? Chupar cana e assobiar ao mesmo tempo. Justamente. Trazendo isso na área emocional, você não consegue ter os dois no mesmo tempo, comitantemente. Não. É um ou outro. Quando você entende a sua identidade, você não ama a outra pessoa com nível superior, inferior a você mesmo. Você ama com no mesmo patamar. Muito bem, Daniel. Você é meu amigão, esse menino aí. Estão me fazendo entender? A questão não é frequentar a igreja. A questão é se relacionar com Deus para vir somar com os irmãos. A fé cristã não é repetir a Bíblia. Não. A fé cristã, primeiro, é saber o que Ele fez por mim. Não é o que eu estou fazendo para Ele. Essa inversão é a justiça divina e a justiça própria. A igreja tem pisado na bola. Eu posso, eu quero, eu vou. Mas tem momento que vai chover e você não vai. Simples. A vida é tão
se seguimos a Deus de fato e queremos que nos conduza, vou lhe dar um exemplo do... Quantos aqui podem voar, quantos já voaram no avião? Ok, que bom que você já voou. Vou explicar uma coisa. Existe uma lei natural. Se eu soltar isso aqui, o que vai acontecer? Sim? Atraído vai cair, sim? Agora, existe uma lei na engenharia que se estuda, quem estuda engenharia, que estudou física, entende isso. A lei da propulsão. Essa lei faz com que vença isso aqui. Sim? É o que o avião faz. Agora, quando você entra no avião, sim? Dentro do avião você pode andar, você não será atraído aqui. A sua mochila não cai também, porque você está vencendo a força que atrai o aparelho. Sim? É mais ou menos a graça. Quando estou em Deus, é mais ou menos a graça que Deus nos concedeu. Como é que eu vou me fazer entender? Quando o avião está voando, se você tirar a caneta para fora, se conseguir, geralmente hermeticamente fechado. Se conseguir, essa aqui vai cair. Mas se ficar dentro do avião, você não sofre o impacto dessa força que atrai o avião. Pelo contrário, você voa. E a outra, em que velocidade você está andando? Percebe isso? É isso que Deus requer, estarmos em Cristo. Não sou eu que estou fazendo, Ele está fazendo. Só que o nosso problema na vida cristã, nós queremos ir para Deus pelo comportamento. Não é pelo que Ele está fazendo. E automaticamente entramos em parafuso. Eu deveria ter feito isso. Mas você já descobriu que tem meses da sua vida você ora bastante, mas quando o chefe tem falado, poderia ter feito mais. Se você prestar ouvido ao diabo, ele fala assim, ora mais. E alguns dos nossos irmãos falam assim, eu vou no monte para me encontrar com Deus. Por amor de Deus, vai no monte porque você já se encontrou com Deus. Você está dizendo que Ele não é onipresente. Isso não soa bem no ouvido dele. Mas na nossa linguagem, a minha esposa me cobra muito e fala assim, Lutona, você quer controlar o que está pensando e falando? Esse negócio da psicologia é fogo. Não é questão de psicologia. Eu acho que se estou enlouquecendo é porque eu descobri que a nossa fala e o nosso entendimento está muito equivocado na nossa conversa de cristão. Você conversa com ele, você percebe a salada. Por favor, eloquência não significa falar bonitinho no português, ou inglês ou francês. Tem gente que fala bonito, mas trombicam. Não comunica. Amém. Acho que saiu um pouco, mas tinha que sair mesmo. Que hora que termina? Que hora que nós terminamos? Até as 8. Até Ótimo! Ótimo, ótimo, pastor. Gostei. Pensei que já passei a hora. Na verdade, normalmente, Ai. às 19h30. Ah, Hoje é Jesus. um dia especial. Ah, Jesus. Bom. Irmão, sinta-se à vontade. Ai. Quando Jesus sai da água,
depois do batismo, o que Deus tinha falado para ele? Bradou do céu. Mateus 3, de 15 em diante. O que Deus tinha falado para ele? Este é meu filho amado, Sim. em quem me comprazo. Se a igreja não bate, eu vou fazer assim para você, viu? Você se for assim. Sim? Agora a minha pergunta. A Bíblia não faz menção, já falei isso, mas vou comentar de novo. O que Jesus fez até então, está na Bíblia? Nasceu. Sim? Ele foi na sinagoga com essa hora, já tinha curado alguém, já estava pregando? Não, né? Agora, por que você quer ser amado por você fazendo alguma coisa? Por que você quer criar essa outra linha? Se eu fizer isso, Deus vai me amar. Eu estou fazendo isso, Deus vai me amar mais. Ué, você não sabe que a aliança que Deus o fez, todas as alianças, Ele botou um homem aqui. Na nova aliança, Ele não bota um homem como eu e você. A imagem perfeita dele me representa. Deus olha a humanidade assim, ou está em Cristo ou não está em Cristo. Ele não está olhando se você é muçulmano, judeu ou... Não, ele fala assim, está em Cristo? Lembra da Páscoa? Minha pergunta, você acha que naquela casa lá onde foi colocado sangue, lá dentro não tinha um tremendo pecador como eu? Como você? Tinha ou não tinha? Por que não morreram? Carona, avião. Eles se colocaram em Deus. Creram no que Deus é capaz de fazer. Não creram na sua própria capacidade. Sim? Agora, essa aliança onde nós estamos jamais vai falhar. Por quê? É a imagem perfeita de Deus e o próprio Deus. Só que eu e você estamos nele. Que está em Cristo, essas coisas eu não consigo te explicar, mas Deus vê assim. E um pouco mais adiante ele fala assim, a ninguém mais considerar como humano. Apesar que tínhamos considerado Jesus Cristo como humano. Ia falar francês. Por amor de Deus, peça para Deus, para que você se vê como Ele te vê. Não te vê na cultura brasileira. Você não é um brasileiro eterno. Você é um filho celestial. Eternamente, amém. Deixa eu contar uma coisa que eu fiz numa palestra de consciência negra. Eles não vão mais me convidar. Porque a coisa mais difícil que arrasou a humanidade é justamente a ignorância da nossa identidade. E nós nos identificamos com a cultura terrestre. Diga-me, se Cristo morreu antes da fundação do mundo, quem é mais velho? É o mundo ou Cristo? Deus é eterno. Ele é infinito. Se nós estávamos em Deus, sim? Nós estávamos em Deus. Ele nos gerou, pecamos, nos resgatou, voltamos no lugar. Qual é a minha real identidade? Para me fazer entender isso. Olha só, está aqui o ser humano, está em Deus. Aí ele tem gerado, ele cria aqui o que nós chamamos o nosso sistema, o mundo, sim? Aqui, nós enxergamos fulano é brasileiro, fulano é americano, fulano é chileno, fulano...
tudo que você sabe, francês e tá, ok? Mas isso aqui é a nossa, assim como Adão deu nome para os bichos, nós damos nome para esses países, para a nossa realidade, sim? Isso é passageiro. A sua identidade não tem nada a ver aqui, você é daqui. Com esse raciocínio eu falei para eles: Pai nosso que está no céu. Que bom que Jesus ensinou essa oração, porque quebra muito a mentalidade terrena e religiosa. Com todo respeito, quando Jesus está ensinando isso, nem Pedro estava firme como apóstolo. Estava capengando. Ainda. Judas estava lá. Não deveria ter dito: Judas, você não fala que Pai Santo, amanhã você vai me entregar. Mas ele disse: Pai nosso que está? Judas, você... Pensa nisso. Estão me fazendo entender? Não. Sim? Jesus vai ensinar: Pai nosso que está no céu. É que tu quer falar o amor que Deus tem. Ele não olha para os seus erros. Ele olha para a possibilidade de você ter consciência do que você é filho dele e que o filho amado dele morreu por você, se identificou com você. Vê isso, por favor. É isso que vai fazer com que as coisas incoerentes da vida não terão mais força para você. Não é a sua força de jejuar, de orar, de subir. Isso é justiça própria. É bom, pastor? Sim. Você não é filho de Deus pelo seu comportamento. O seu comportamento é consequência da real consciência da sua identidade em Jesus. Sim? Agora, eu falei para eles, falei assim: Pai nosso que está no céu, quem está ensinando é o único filho dele. Agora esse filho me fala que o pai dele é meu pai também. Se o pai que está lá nunca encarnou, então é o Espírito, sim? Sim? Porque quem está me ensinando é o Filho, o meu irmão, o meu Salvador. Ele diz: vocês vão chamar Deus de Pai, o meu Pai. Ele estava dizendo que eu e você somos espírito que mora num corpo. Sim? Só o espírito podia estar na eternidade. Agora, o livro de Romanos é bem claro. Aquele meu amigo lá, André, eu estava falando para ele: pastor André, é um pastor. Pastor André, eu estou lendo o livro de Romanos. Passou 2 meses. Lendo o livro de Romanos. Passou 3 meses. Livro de Romanos. Passou 5 meses. Ô pastor, você só leu o livro de Romanos? Porque não é fácil de entender. Porém, com a ajuda de Deus você vai. Isso consolida a sua fé em Deus. Você é um espírito que mora num corpo. Agora, como é que esse espírito, Pai nosso que está no céu, seja feita a sua vontade aonde? No céu, na terra, como? Qual é a referência da terra? É o céu, sim? Agora, quando a gente faz o contrário, nós trombicamos. Pai nosso que está no céu, seja feita a sua vontade. Na terra como no céu. Sim? O que mais? Se o seu pai tem um reino, quem você é? Se o seu pai tem um reino, ele é rei? Ele é rei dos reis, sim? Sim? E eu quero trazer essa consciência, porque é isso que nos falta na nossa identidade. É por isso que nós nos identificamos com a realidade em vez da nossa própria real identidade. A realidade não é você.
Deus não vê o ser humano um pecador perdido eternamente, porque o filho dele já pagou o preço. Agora ele fala assim, o pai, venha o teu reino. Se o meu pai tem um reino, ele é um rei. Se ele é um rei, o filho do rei, o que ele é? A filha do rei, o que ele é? É pecado você se olhar como princesa por não assumirmos essa identidade. Nas brincadeiras, na rua, no dia a dia, as pessoas falam assim, minha princesinha, quando na verdade é uma realidade, é uma verdade. Só que nós andamos, não é porque Deus quer debaixo da média, porque a nossa consciência se identifica com o sistema, não é com a real identidade. Eu nasci preto, vou morrer preto mesmo, pobre. Eu nasci assim mesmo. Nós moramos, se eu tivesse nascido em Nova York, talvez seria bem. Olha a minha cor também, né, cara? Se comer, tá bom. Aí faça a humildade. Senhor, eu quero pedir pelo menos um fusquinho. Só que quando o fusquinho vem, você não agradece, porque não é isso que você queria. Começa a falar mal do Fusca. Fusca não é caro. Mas o que você pediu? Percebe a nossa falsa identidade? Inclusive cristão. Nossa, tem que ser humilde. Não. Aí você fala, o seu pai é dono de ouro e prata. Não estou te ensinando prosperidade. Porque para o reino celestial, o que é seu é dele. É o que Jesus queria ensinar para a gente. E eu tenho que ter essa consciência. Se ele não dá, eu não tenho no bolso. Mas o meu pai, a qualquer hora, ele supra a minha necessidade. Se você olhar o livro de Mateus, antes de chegar, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, é isso que Jesus estava dizendo. Só que a nossa mentalidade não é mais bíblica, é uma mentalidade de prosperidade. Prosperidade é essa que não está afirmado na Bíblia. Que está afirmado no poço, e eu quero e eu vou. Mas deixa eu terminar. Agora, deixa eu terminar, que falta 5 minutos. Como é que Deus ama Jesus? Tem alguma coisa reprovada em Jesus? Quem é que se identificou comigo e com você? Você não está em Cristo? Nós, na verdade, seríamos um povo cheio de gratidão. Nós temos a nota 10 quando, na verdade, não estudamos as matérias. Porque simplesmente estamos em Jesus. É a mesma coisa, você pega o avião, compra bilhete, vai para Nova York, para Angola, que você nunca foi, para o Zaire, no Congo, que você nunca foi. Entrou no avião, você só vai descer naquilo lá. Você pergunta, que caminho você seguiu? Sei lá. Só sei que estou no Congo, é África aqui, né? Aí você vai lá, mas é África. Você acredita, não acredita no Deus que inspirou a ciência? Você sabe que eu não estou querendo trazer? Como Deus nos ama? Querido, nós somos o povo mais privilegiado, mas nós estamos tornando, não estou falando da igreja, estou falando da nossa igreja aqui, nem da igreja onde eu sou pastor, mas nós como cristãos não estamos sendo influenciados pela nossa identidade celestial, mas sim pelo sistema onde nós estamos. Inclusive as mensagens, 5 passos para isso. Você pode ter 5 passos se você não tem a consciência, a real identidade sua. As circunstâncias vão te controlar. Eu estava conversando com um dos meus professores, ele diz assim, a coisa mais perigosa e invisível que existe chama-se emoção. É essa emoção que se torna danosa, que faz com que você tenha um medo, não quer sair mais, que faz com que você entra no avião, não quer voar, que faz com que você, quando entra em crise, parece que o chão vai embora. Simplesmente uma emoção, não é uma realidade. Mas agora, olha aí,
Toda ideia gera um pensamento. Pensamento gera uma emoção. Essa emoção pode ser negativa ou positiva. E essa emoção, ela se transforma em substância chamada neuropeptídeos. É uma substância bioquímica que você não pede. Todos os seus pensamentos se transformam em uma substância dentro de você sem saber. Ele joga no seu corpo. É por isso, por exemplo, é simples para você entender. Faz de conta. Se aparecer um leão aqui, 2 correndo aqui, ninguém vai pedir, vamos fugir daqui. Você vai se armar sem pedir, com uma substância, uma adrenalina, que você não vai pedir. Só por causa do medo que você teve, o músculo fica rígido, por 2 possibilidades. Eu enfrento a fera. A segunda, ou me mando. Você não pediu. Então, o que eu quero dizer? Eu quero que eu e você amemos. Amar o outro não é uma força minha. É uma questão da minha identidade. Deus não me amou porque eu fiz alguma coisa. Porque Ele se ama. Você não ama o outro pela circunstância, mas pela sua identidade. Como anda a minha identidade? Pastor, está dizendo que eu preciso amar a todos. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo, você precisa ter a sua identidade. E tem pessoas que você precisa evitar, os outros você vai ter que enfrentar. Mas que você tenha consciência quem eu sou. Sim? Eu só posso amar quando o dono do amor está em mim. E quando eu tenho consciência como Ele me amou, não é pelo minha performance, minha capacidade racional ou intelectual, não. Pelo contrário, me desculpe, o intelectual é inferior à revelação. Vou repetir. A inteligência acadêmica é inferior à inteligência espiritual, revelada. Porque às vezes as pessoas falam assim, se fosse o contrário, cá entre nós, todos os médicos e engenheiros deveriam reconhecer a Deus. Percebe que é uma inteligência acadêmica? Porque quando você olha o homem, o ser humano, 70 trilhões de células formam um corpo humano. Já imaginou? 70 trilhões! Conta que não consegue mais parar. Sim? Só que isso aqui trabalha em harmonia. E é você. E quem controla é Ele. E a vida que está em você, que está em mim, não está no meu domínio. Não está no seu domínio. Amém. Agora, por que devo amar a outra pessoa? Porque a fonte da vida é única. O diabo não fez ninguém, a ciência não fez, então alguém fez. Esse alguém fez você também. Nós o chamamos de Deus. Mas esse aqui tem um comportamento incoerente. Por favor. Por favor. Não identifica a pessoa com seus acertos e erros. Veja ele na sua origem radiante. O que está no homem, a Bíblia entende claramente, a neurociência também explica isso. Nada pode se agregar a Deus, nada. Porque Deus é pleno. Então o que está em mim que me incomoda foi agregado. O que foi agregado pode ser desagregado. Essa é a boa notícia. Por isso que ele entrou na nossa vida. Eu quero terminar dizer, meu maior desejo, que você tenha consciência o quanto você é amado e que você precisa amar o outro. Esse sentimento é o mais gostoso que existe. Você pode encher a sua geladeira. Se você não vive esse sentimento,
não vai fazer sentido. E a outra coisa, para terminar, todas as pessoas que te cercam fazem sentido para você. É simples. Vou terminar com o exercício mental. Faz de conta que agora a prefeitura de São José fala assim: ninguém mais vai ficar aqui em São José. Só vai ficar esse fulano aqui. Sim? Ele vai fazer a comidinha dele, ele vai trabalhar em todas as empresas, ele vai ter que escolher um lugar para dormir, porque ele não vai conseguir estar na mesma cama, nesta casa, naquele apartamento, tem que escolher uma cama, sim? Passa 15 anos, nunca encontrou ninguém. Ele encontra a pior pessoa, que outrora ele tinha brigado, que outrora não gostava porque é isso e aquilo. Ele olhou para aquilo que estava agregado na outra pessoa, não é para a essência. Agora ele fala assim: puxa, a minha pergunta, você falaria com essa pessoa? Ou você passaria de novo? Não precisa me responder. Mas eu, como estou aqui à frente, eu darei um jeito para conversar com ele, me redimir e resolver o meu problema. Porque essa pessoa faz sentido para mim. Todas as pessoas que já entraram na sua vida, eles têm um propósito maior. Não é aquilo que você viu no primeiro dia. Todas as pessoas. E o outro, todos eles fazem parte desse versículo. Todas as coisas cooperam para... Então, o meu pedido... Tudo que você está vivendo como cristão, pergunta para ele: aonde está o bem que vai contribuir para o seu propósito? Não é, esse cara aí agora... Aí a crença, sair de casa às 6 da manhã, o gato preto passou à frente. O gato preto contribui para o bem. Ele não está dizendo que as coisas que eu e você julgamos boas contribuem para você. Todas. Será que Deus é bobo? Hã? Ele diz todas. Quando eu falo todas, é as coisas que eu não quero. Eu quero terminar uma frase que uma amiga que nos conhece da família falando assim: Lutona, você é o que você é por causa da sua mulher. Sim? Aquilo me encucou. É uma chácara onde eu vou orar às vezes. Eu tenho um dia da semana que fala assim: não atendo, não estou na igreja, não estou na rua, estou lá, sozinho. E essa minha irmã falou assim: Lutona, você é o que você é por causa da sua mulher. De fato. Se você souber lidar com as pessoas que estão ao seu lado, é a melhor plataforma que você tem do crescimento. E eu quero terminar para dizer: receber Jesus Cristo é a melhor decisão. Eu não faço apelo, não. Eu não estou te entregando um brinde, não. É algo que está acima do que você pode imaginar. Porque o único pecado que fará com que o ser humano vá para o inferno, que existe, não é porque pecou com o Espírito Santo, porque ele negou Jesus Cristo. Só isso. O pastor está dizendo que se roubar, onde abundou o pecado? Quem está morto não tem prazer no pecado. Sim? Então eu quero perguntar, sem delongas, se você aqui está vendo o nosso bate-papo aqui, se não se decidir a andar com Jesus, eu vou ter um prazer de te dar um abraço, apesar do Senhor chamado coronavírus, mas ele não vai ficar aí. Quem que tem prazer de fazer isso? Ou todos nós somos dele mesmo? Todos nós somos dele? Amém? Então vamos fazer um favor. Nós vamos levantar um aplauso para ele, para dizer que essa é a reunião dos seus filhos. Vamos lá? Vamos lá.
É um agradecimento. Assim como ele vive, nós também vivemos nele.